Leandro, hoje nós vamos trabalhar mais uma vez dentro do Excel 365, falando um pouco sobre fluxo de caixa. O fluxo de caixa, ele é uma ferramenta poderosa. Na verdade, ela faz para você ali ela consegue fazer para a empresa, né, uma previsão de como vai estar o caixa da empresa em determinado período de tempo. Esse período pode ser diário, semanal, quinzenal, mensal, não importa. Então, em momentos conturbados, né, como estamos vivendo nesse momento, você ter um fluxo de caixa para você acompanhar os descompassos aí entre as receitas e os gastos da empresa, ele é fundamental. Então, nós vamos ver como fazer esse fluxo de caixa dentro do Excel, para poder automatizar esse processo dentro do Excel. Quem não conhece sobre fluxo de caixa, eu tenho um vídeo nesse canal também mostrando um pouco mais sobre ele. Então, corre lá, dá uma olhadinha sobre isso primeiro para poder entender o funcionamento, tá? Mas vamos lá. Dentro do Excel 365, nós vamos trabalhar o nosso fluxo de caixa. Para facilitar o processo, eu já vou colocar todas as etapas, mas elas nada mais são do que um nome, né, da sua planilha. No meu caso aqui vai ser um fluxo de caixa. Eu vou ter também um saldo inicial. Eu vou ter que relacionar todas as minhas entradas que eu vou ter previstas. Vou ter que relacionar também todas as saídas que eu tenho previstas nesse determinado período. E por fim, tendo esse saldo das entradas e das saídas, eu vou ter que fazer os ajustes necessários. Então, em tese, o fluxo de caixa, ele compõe esses itens. O saldo inicial, ou seja, o que eu tenho já no meu caixa? O que eu tenho no banco? As entradas, o que está previsto de entrar na sua empresa nesse período? As saídas, né? O que você vai ter que pagar, o que você vai ter que desembolsar nesse período. E em relação aos ajustes, vai sobrar dinheiro, vai faltar dinheiro, e o que você vai fazer? Então é assim que nós vamos montar o nosso fluxo de caixa. Para facilitar o trabalho, eu deixei pronto aqui uma planilha, que vai ser a planilha que nós vamos utilizar. Então observe aqui que já está montada completamente com todas as etapas. Então nós temos o título, o saldo inicial, receitas previstas, despesas previstas, tudo que nós vamos utilizar. A ideia dessa aula é, além de aprender sobre o fluxo de caixa, nós vamos também aprender a usar as fórmulas, né? Que fórmulas que nós vamos colocar, e também fazer uma formatação, nem que for uma formatação básica. Então, como o nosso tempo é curto, algumas coisas eu vou passar de uma forma mais rápida, alguns recursos de formatações, mas você pode ir acompanhando depois no vídeo, pausando e vendo como que foi feito cada um desse processo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu vou formatar o título desse fluxo de caixa. Normalmente eu gosto de selecionar, então estou selecionando todas as colunas aqui, né? Nós já vimos em aulas anteriores, e vou usar um recurso chamado de mesclar. O que esse mesclar vai fazer? Ele vai juntar todas essas células e transformar numa só. Então eu cliquei no mesclar, vou também colocar negrito para dar mais destaque, vou aumentar o tamanho da letra, vou colocar também aqui um preenchimento dessa célula. Eu gosto de algumas cores mais escuras aí, mas cada um fica a seu critério, né? Vou mudar também a cor da letra. Então mudei a cor de fundo e vou mudar a cor da letra. Aumentei mais um pouco o tamanho do meu título. Tranquilo, tá do jeito que eu gostaria. Os títulos principais eu vou colocar em negrito, né? Então aqui onde eu vou colocar o nome da empresa, eu vou colocar em negrito. Onde eu vou colocar o mês, eu vou colocar em negrito. Saldos aqui, inicial, receitas diversas, também vou colocar em negrito. Eu posso usar também um recurso de formatação muito útil, que se eu tenho aqui, por exemplo, eu posso pegar aqui essa ferramenta de pincel de formatação e ele vai copiar essa formatação e aplicar na outra, onde eu clicar. Então, se tivesse também fundo, alguma coisa, ele colocaria também, tá? Então, é só um recurso também útil para esse momento. Vou diminuir a largura aqui, só para dar um distanciamento melhor.
Então observe que eu usei a largura da coluna, tá? Peguei em cima ali na coluna, entre a coluna A e B, e modifiquei a largura da coluna, ok? Também posso aumentar a largura da linha, apesar que a linha eu tenho outros recursos que eu poderia fazer. Vou mostrar esse exemplo, por exemplo, aqui na divisão aqui do período de semanas. Todas elas, se você observar, tem semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Só que eu vou fazer isso daqui, quebrar na célula. Para isso o Excel tem um botão aqui, um ícone, né, chamado quebrar texto automaticamente. Então eu vou utilizá-lo, só clicar nele. Agora, se eu diminuir a largura dessa coluna e aumentar aqui a altura da linha, observe que já ficou, esse daqui já ficou em duas linhas. Eu poderia colocar centralizado, bonitinho aqui também, né? Observe que nessa daqui, como eu não apliquei ainda, se eu fizer a mesma coisa, não acontece. Então eu vou selecionar todo esse espaço aqui e vou pedir para ele quebrar texto automaticamente. Agora é só eu ajustar. Então eu vou ajustar do tamanho que eu achar mais conveniente. Também eu posso usar alguns outros recursos selecionando todo o texto, né? Todas as células. Então selecionei todas e vou aplicar automaticamente centralizar, né, a célula, e a altura também da linha, deixar centralizado também na linha. Então observe que o meu texto está centralizado tanto na coluna quanto na linha. Vou aproveitar e colocar negrito, chama um pouquinho mais a atenção, tá? Então esse recurso de formatação, cada um pode deixar da forma como acha mais conveniente, tá? Depois nós vamos dar uma melhorada nele. Eu só vou acrescentar aqui negritos nas outras células, só para a gente ter um destaque sobre o que é mais importante nisso. Bom, tem uma formatação básica. Agora é a hora de começar a colocar valores nessa planilha de fluxo de caixa. Eu tenho primeiro aqui o saldo inicial. Então eu tenho um período que pode ser qualquer mês, né? Hoje nós estamos aqui no mês de abril. Então eu poderia colocar aqui o mês, o ano, mas estou colocando só o mês. Mas nesse mês de abril, onde eu vou fazer desde o começo do mês uma previsão do meu fluxo de caixa para as 4 próximas semanas. Semana 1, semana 2, 3 e 4. Qual que era o saldo inicial do meu caixa? Então eu vou colocar um valor aqui, né, como exemplo, mas na sua empresa você colocaria o saldo que você tem em caixa nesse momento, né, que é o saldo real que você tem. Olha, então nesse momento eu estou com R$550 em caixa. Aí no banco eu estou com R$2.500 em banco. Então eu tenho já os valores. Como isso daqui é número, eu vou selecionar essas células e vou aplicar um recurso de formatação de número. Então eu vou utilizar aqui esse recurso eu posso utilizar tanto o de separador de milhares, que daí ele coloca 00, ou eu posso utilizar também o estilo monetário aqui, né, o formato de número, que daí ele coloca o cifrão, né, o R cifrão ali com formato de moeda. Eu gosto mais de trabalhar com esse formato, então vai ser ele que eu vou trabalhar. Da mesma forma, eu posso aplicar isso para todos os números onde eu vou trabalhar, tá? Então fica aí um critério. A princípio, eu vou aplicar apenas a formatação de separador de milhares, tá? Daí ele vai, todas as células que eu colocar aqui, ele já vai colocar, por exemplo, se eu colocasse qualquer valor aqui, ó, ele já vai colocar os 00 ali, as casas decimais, ok? Bom, no saldo inicial é só o saldo dessa data, né, da data que a gente começou o nosso fluxo, só que aqui eu tenho um total, eu preciso criar um total. Esse total vai ser a soma desses dois valores. Aqui eu posso fazer de duas maneiras, com uma função chamada soma. Então quem não conhece, toda função, toda fórmula precisa começar com o sinal de igual. Então eu posso usar uma função chamada soma, ou como são apenas dois valores, eu posso também fazer de uma forma mais simples, que seria apenas igual, colocar o primeiro valor que está no C5, mais o segundo valor que está no C6.
Pronto, eu já tenho o meu valor total. Como é um valor total, eu vou dar mais destaque para ele e vou colocar ele em negrito. Poderia até dar um preenchimento para ele aqui, né, para dar uma diferença, para saber que esse valor é um valor que eu não vou ficar alterando, tá? Então eu só vou alterar esses dois valores caso seja necessário. Pronto, já comecei a colocar o valor do meu fluxo de caixa. Dentro do meu fluxo de caixa, ele vai prever, né, 2, 3 semanas aqui. Um detalhe interessante, ó, nesse caso aqui, como ficou mais largo, a minha semana não quebrou. Então, como eu vou ter valores na casa dos milhares aqui, eu vou pegar e não vou deixar em duas linhas, tá? Eu vou aumentar a largura dessas colunas, vai ficar melhor distribuído. Bom, agora eu vou ter as receitas previstas. Nas receitas previstas no fluxo de caixa, você vai colocar qual que é a sua previsão de venda à vista na primeira semana, na segunda, na terceira. Normalmente a empresa ela já tem uma previsão. Então, no meu exemplo aqui, eu vou prever na primeira semana, normalmente ao começo do mês, eu vendo bem, olha, então eu vou vender, né? Pretendo vender à vista em torno de uns R$ 9.500 deve entrar na minha empresa. E de recebimentos, olha, eu também tenho bastante recebimentos, então eu vou ter aí uns 8.000 de recebimentos. Vou ter também uns 3.000 de recebimentos de cartão. E outros recebimentos que você tiver, você poderia colocar. Só que eu preciso saber o total disso. Então, para isso, eu vou usar também uma fórmula. Só que para ficar mais fácil, em vez de somar as células C9, C10, C11, C12, eu vou usar uma função chamada soma. Então, eu vou somar, abre parênteses, da primeira célula que eu quero somar, que está lá em C9, até, que é o sinal de 2 pontos, o C, eu vou usar o C13, porque se eu precisar colocar mais algum item ali, eu já está com a fórmula pronta, Então, eu vou somar até o C13. Fechei parênteses. Pronto, a minha fórmula está feita, já deu o meu total aqui. Vou colocar também aqui em formato de moeda, né? E vou colocar em negrito. Pronto, já tenho o meu primeiro saldo. A despesa, eu vou também fazer uma fórmula da mesma maneira. Então, vamos imaginar que eu tenho uma previsão de compra à vista, todo mês eu compro na primeira semana em torno aí de R$ 6.000 de compra. Olha, eu também já tenho pagamentos com fornecedores agendados para pagar nessa primeira semana em torno de 3.500. E é na primeira semana também que eu vou pagar os salários dos meus funcionários, que já vai dar aqui 5.500. Olha, eu também preciso fazer uma retirada dos sócios. Olha, os sócios vão retirar 4.000. Eu tenho também o aluguel. Mas o aluguel eu pago somente na segunda semana. Depois eu coloco ele aqui na outra semana. Bom, eu já tenho alguns valores. Eu vou fazer uma fórmula para somar todos esses valores. Da mesma maneira. Igual soma, abre parênteses, fórmula simples. Da célula C15 até, que é o sinal de 2 pontos, até a célula C25. Pronto, ele já vai somar tudo. Um detalhe interessante aqui, vou colocar novamente em negrito, né, o sinal de moeda. Um detalhe interessante aqui que eu posso utilizar, vou apagar essa fórmula, caso eu queira, é a função autossoma, que é essa função. Só que daí eu vou ter que clicar muitas vezes e mostrar para ela até onde eu quero somar. Tá? É um recurso que pode ser utilizado caso você não queira fazer manualmente. Pronto, eu tenho o segundo valor da minha planilha. Agora eu vou ter o saldo do período. Só que antes de a gente montar um saldo, eu posso também fazer o seguinte. Na fórmula, que é onde eu tenho a minha fórmula de soma, tem um quadrado preto no cantinho inferior direito da célula. Eu vou clicar sobre ele, vai formar essa cruz fina preta. Eu vou clicar, segurar e arrastar. O que vai acontecer? Ele vai copiar a fórmula para as outras células. Da mesma forma, eu vou fazer aqui. E quando tiver embaixo, também vou fazer. Observe que aqui a fórmula era de C15 até C25. Agora ficou
do D15 até o D25 e assim por diante. Pronto. Vou fazer também o meu saldo do período. O que seria esse saldo do período? É as despesas menos a receita menos as despesas. Como eu tenho um saldo inicial, nessa primeira semana eu tenho que somar o meu saldo inicial. Então, nesse caso, essa fórmula que vai estar aqui vai ser igual o meu saldo inicial, que está aqui em C4, mais a minha receita prevista, que vai estar aqui no C8, mais as minhas despesas previstas, que vai estar no C14. Mas não, desculpa, menos as minhas despesas, tá? Menos as minhas despesas. Então, eu vou ter o meu saldo. Então, nesse caso aqui, observe, eu tinha 20.500, eu vou ter 20.500 como previsão de receita, mais 3.050 que eu já tenho. Então, vai dar aqui 23.550 menos 19.000. Então, eu vou ter um saldo nesse período positivo de 4.550. Vou colocar também negrito e vou colocar monetário aqui também. Então, só relembrando essa fórmula, é o saldo inicial mais a receita menos a despesa. Então, eu tenho o saldo do meu período. Eu vou fazer isso em todas as semanas. A única diferença aqui das próximas semanas aqui, desse saldo, é que eu não vou pegar aqui, eu quero só saber o saldo do período, então eu não vou pegar o valor inicial aqui, porque eu não vou ter ele nesse momento, tá? Nós vamos usar ele só que num outro momento. Então, nas próximas, eu só vou fazer o saldo a receita da semana menos a despesa prevista daquela semana. Eu posso também puxar a fórmula para as demais, que vão ser todas iguais. Vou colocar também o sinal aqui já de monetário, né? E colocar em negrito. Então, observe agora que se eu colocar aqui, por exemplo, olha, na próxima semana eu tenho uma previsão de venda à vista de apenas R$ 2.500 e recebimento no cartão, né, de crédito ali de R$ 2.000. É somente isso que eu tenho previsto. Porém, eu tenho que pagar de aluguel R$ 1.500 e eu tenho que pagar também. Vamos pegar aqui mais fornecedores que eu tenho que pagar nessa semana de R$ 6.000. Então, nesse caso aqui, por exemplo, durante a semana já ficaria negativo. Agora, nós vamos fazer o saldo acumulado. Então, o que é esse saldo acumulado? O primeiro, ele sempre vai ser igual ao saldo do período. É o mesmo resultado. Porém, a partir do segundo aqui, da segunda semana, eu vou ter o meu saldo anterior, que seria os 4.550, mais o que eu tenho de resultado na semana seguinte. O que eu vou ter de resultado na semana seguinte. Então, nesse caso aqui, como deu negativo, o meu saldo anterior, que era de 4.450, na próxima semana, como a previsão é ficar negativo, do meu saldo vai restar apenas 1.550. E assim eu poderia arrastar para os demais. Esse valor é um dos valores mais importantes do meu fluxo de caixa. Eu vou deixar ele até com destaque um pouquinho maior, porque é um dos valores que eu preciso acompanhar com muito cuidado mesmo no meu fluxo de caixa. Então, agora eu só vou preencher mais alguns valores só para a gente simular algumas situações. Então, na terceira semana aqui, meu recebimento, a minha previsão de venda à vista vai ser mais fraca, eu tenho alguns recebimentos, porém eu tenho uns desembolsos muito grandes previstos para a próxima semana. Eu tenho algumas contas com fornecedores mais altas e na outra semana eu tenho uma previsão de entrada um pouquinho maior.
pouquinho mais e tenho recebimentos maiores previstos para essa semana, inclusive de cartão. Pronto, então aqui já temos um fluxo de caixa. Observe, eu não coloquei o total aqui ainda, o total era apenas para a gente conseguir acompanhar essa evolução durante o mês. Então, se eu quiser fazer um total, montar o total, tem algumas pessoas que gostam de colocar esse total para saber esse total do período, né? Então eu poderia fazer uma fórmula soma, só que agora somando aqui as colunas, né? Não somente as linhas, mas somando as colunas. Então nesse caso aqui eu estou pegando da coluna C8 até a F8. Então eu teria um resultado de receita nesse valor. Eu poderia também somar individual, mas no meu caso aqui eu quero só fazer dos totais mesmo, tá? Não quero fazer dos outros. Essas são as minhas despesas totais também. Vou colocar formatado, bonitinho também. E por final eu vou ter o meu saldo nesse período, que vai ser o meu saldo inicial, minhas entradas, desculpa, minhas receitas previstas aqui, minhas entradas, menos minhas despesas. E por fim, eu vou pegar o meu saldo anterior, que está aqui, né, meu saldo acumulado, que ele veio acumulando, e mais as minhas receitas totais aqui, que ele vai dar o resultado final pra gente. Não, nesse caso aqui eu vou deixar assim, vou fazer isso não, vai ser melhor, vai confundir um pouquinho o processo. Vamos lá. Então, eu tenho aqui um resultado do meu fluxo de 4 semanas, para você prever na sua empresa 4 semanas. Nessas 4 semanas eu já tenho alguns resultados. Então nós tivemos aqui o saldo inicial, caixa, banco, tivemos aqui as receitas previstas, usamos algumas fórmulas para calcular essa receita prevista, fórmulas simples, fórmulas de soma. Temos aqui o saldo do período e temos o saldo acumulado. O que representa esse fluxo de caixa para mim? Ele quer dizer que nesse período aqui, na semana 3, por exemplo, vai faltar no meu caixa 4.450. Então, nesse momento, eu preciso saber que atitudes que eu vou tomar. Eu vou precisar fazer algum ajuste? Eu vou precisar ter entrada de dinheiro? Como que eu vou pagar isso? Então, para pagar isso, eu preciso tomar algumas decisões. Essas decisões, elas podem ser desde resgate, aplicação, estou com dinheiro aplicado lá, eu vou resgatar esse dinheiro, um dinheiro que esteja na poupança ou em algum outro investimento. Não, eu tenho algumas duplicatas, alguns cheques que eu posso fazer descontos de cheque e ter essas receitas. Eu posso fazer prorrogamento de fornecedores também, ligar para o fornecedor e pedir uma prorrogação de pagamento. Eu posso fazer um empréstimo bancário, eu posso intensificar uma venda à vista. Então, sabendo previamente como vai estar o caixa, eu posso fazer algumas ações. Só vamos aplicar aqui, como o nosso foco maior é no Excel, vamos aplicar aqui uma fórmula também de soma para saber todas as entradas que vai ter nesse período, se a gente for utilizar, e todas as saídas que nós vamos ter nesse período também. Então, eu vou somar as saídas. Também usei a fórmula e arrastei, tá? E o final aqui, o ajustes aqui, ele vai ser o meu fluxo de caixa, né, acumulado aqui, meu fluxo acumulado, mais as entradas que porventura eu tiver, menos a saída que porventura eu tiver, o total das saídas. Então esse que vai ser o meu resultado e eu vou arrastá-lo. Pronto, vou colocar também negrito, vou colocar estilo monetário e vou colocar aqui uma formatação, corzinha um pouco diferente aqui, pronto, para ficar mais... Nesse exemplo aqui, vamos imaginar o seguinte, olha, na minha empresa eu vou colocar 2 situações faltando dinheiro aqui. Eu vou fazer mais uma retirada aqui de... precisei pagar impostos na segunda semana ali, eu tenho que pagar o DAS. Precisei pagar o meu DAS ali, meus impostos, deu R$2.000, então vai faltar dinheiro nessa semana.
como eu tenho saldo anterior aqui, ele vai faltar ainda 450. Então, o que eu vou fazer? Nessa semana que vai sobrar dinheiro, o que você pode fazer? Se você já está prevendo que vai faltar na próxima, né, você pode fazer de repente uma aplicação para depois fazer esse resgate dessa aplicação. Então, enquanto você está com esse dinheiro está rendendo, então eu poderia fazer isso ou deixar ele, né, no meu caixa, no meu banco, enfim. Mas no caso aqui, vamos nos ater à falta do dinheiro, que é esses 450 e esses 6.450 que está negativo. Observe que está negativo. Então, nesse caso, qual que vai ser a primeira decisão que eu vou tomar? Olha, eu tenho algumas duplicatas aqui, alguns cheques, eu vou no banco, eu vou tentar descontar isso com uma taxa boa, então eu vou descontar lá um valor de R$600, então eu vou ter uma entrada de R$600. Então, bacana, então eu previ isso com antecedência, consegui negociar no banco e consegui uma taxa melhor e fiz um desconto de duplicatas. Da mesma forma, na próxima semana, olha, na próxima semana, como o valor é maior e eu não tenho mais títulos para descontar, eu vou conversar com os meus fornecedores antecipadamente. Então eu vou falar com eles, vou ligar para um, para outro e vou ver, olha, eu preciso prorrogar esse prazo. Nessa semana vai ficar complicado para mim, me prorroga aí para uma semana, paga um juros um pouco menor, mas prorroga esse título. Então, você conseguiu essa prorrogação, vamos imaginar aí que você conseguiu 4.000 de prorrogação. Ainda faltaria 2.450. Ah, mas eu consegui também mais alguns títulos e descontei mais algumas duplicatas ali. Então, consegui descontar 2.500 de duplicata. Então, observe que você consegue prever. Então, essa é a importância de um fluxo de caixa. Então esse daqui, gente, é um modelo básico, mas que pode ser usado em muitas empresas, que ajuda e vai ajudar completamente muitas empresas. Você se atentando principalmente a esses valores, observando se vai sobrar ou se vai faltar dinheiro no seu caixa em determinado período, você consegue passar por situações mais complexas, onde há esses desencontros entre entradas e saídas, de uma forma mais sustentável para a sua empresa. Como todo bom trabalho no Excel, vamos salvar esse documento. Então eu vou salvar aqui no botão salvar. Eu poderia digitar direto aqui, a minha conta ela está vinculada ao meu OneDrive, mas eu também posso vir aqui em mais opções de salvamento, escolher uma opção ou um local, seja no meu computador. No meu caso aqui eu estou salvando em nuvem, então eu vou salvar dentro da minha pasta financeiro. Vou salvar dentro dela com o nome de fluxo de caixa e vou salvar. Pronto, a minha planilha está sendo salva. Você vai observar que agora o nome dela aqui em cima vai mudar, né? Vai sair ficou fluxo de caixa. Como eu estou salvando em nuvem, ele ativou o salvamento automático, então qualquer coisa que eu altere aqui, ele já vai salvando automaticamente, não corre o risco de eu perder a minha planilha. Tem muitas coisas aqui que poderia ser melhorado nessa planilha, nós vamos deixar para um outro momento. Por exemplo, para quando estiver negativo, o Excel já aparecer em vermelho. Outra coisa, observe como a planilha ficou extensa. Quando eu rolo a barra de rolagem, some a parte de cima, então eu poderia travar parte dessas linhas. Então são vários recursos que o Excel possibilita para facilitar. Então em outros momentos a gente trabalha um pouco disso, tá? Então a intenção dessa aula era realmente você fazer uso do fluxo de caixa, se não souber montar ele do zero, como a gente montou aqui, e ser útil aí para sua empresa, para os seus negócios, ok? Se você gostou, curte aí, compartilha e vamos utilizar bem o fluxo de caixa para passar momentos tenebrosos aí que podem acontecer, é possível de acontecer independente da empresa, ok? E se isso acontecer, vamos passar eles da melhor maneira possível. Tudo de bom, espero que seja útil para ti. Grande abraço.